Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Nessa quarta-feira chegamos na metade da semana, né? Se você estuda, um bom resto de semana de estudos, seja na faculdade ou no trabalho ou na escola. E se você trabalha, um ótimo resto de semana também de muito trabalho e de muita produtividade. Bora falar sobre o Bahia. No vídeo de hoje tem informação sobre Matheus Bahia, tem informação também sobre o próximo jogo da equipe contra o Ceará, tem informação do Eric Puga, informação sobre CBF, ou seja, muita coisa pra gente falar do Bahia hoje. Já conto muito aqui com o teu like para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. Conto também com a tua participação aqui nos comentários, deixando a tua opinião sobre os assuntos que a gente vai tratar no vídeo de hoje. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não for inscrito, para poder ajudar a gente a chegar a 20 mil inscritos e você, torcedor, não perder nenhum conteúdo por aqui. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar esse vídeo pra gente não perder tempo falando sobre o Matheus Bahia, lateral esquerdo que pertence ao Esquadrão de Aço, mas que está emprestado, né, para a equipe do Ceará. Não sei se vocês deram uma olhada na página do SofaScore, não sei quem segue, não sei quem acompanha, mas quem já olhou percebeu que o Matheus Bahia lidera um ranking, né, de jogadores com acertos de cruzamentos nesse Brasileirão de 2025. O Matheus Bahia, em porcentagem, quantidade, né, de cruzamentos certos, barra do que ele tentou, e aí a gente tem uma porcentagem ali do quanto ele acertou desses cruzamentos que ele tentou. O Matheus Bahia lidera esse ranking entre todos os jogadores do Campeonato Brasileiro de 2025. Foram 18 cruzamentos certos de 42 tentados, uma porcentagem de 42% mais ou menos. O Matheus Bahia lidera com folga, inclusive, esse ranking, indicando uma boa performance nessa temporada de 2025 com uma camisa do Ceará. O Matheus Bahia, cria da base do nosso esquadrão, chegou lá no Ceará no ano passado, quando o time estava na Série B. O Ceará conseguiu o acesso para a primeira divisão, e lá nessa temporada agora de 2025, né, no Campeonato Brasileiro, ele vem se destacando bastante, é o titular da posição, esteve em campo na partida contra o Vasco da Gama, que foi o último jogo do Ceará por esse Campeonato Brasileiro, no empate em 2-2, e eu já assisti alguns jogos do Ceará e eu gostei bastante da atuação do Matheus Bahia. Claro que isso potencializa ele a uma futura venda, obviamente, não faz parte dos planos do técnico Rogério Ceni, até porque o empréstimo dele foi concedido com o aval do Rogério. O Rogério entende que o Matheus Bahia não se encaixa dentro daquilo que o time quer jogar, daquilo que ele tem como característica, né, para oferecer para esse time do Bahia. Não é um lateral técnico, não é um cara que tem, como o Juba, né, essa facilidade para jogar por dentro, não joga como um ponta. Ele é um cara mais fixo mesmo na lateral, apoia bastante, mas também defende bastante, foge um pouco das características do que a gente tem como estilo de jogo, mas eu confesso para vocês que eu vejo o Matheus Bahia com um bom futuro. Não é para mim uma grande promessa, um grande lateral esquerdo, mas eu acho sim que o Matheus Bahia tem condições de atingir um nível interessante na sua carreira. E é interessante também a gente ficar de olho, porque pode sair daí uma futura venda, né? O Ceará pensa no final do ano, se permanecer na primeira divisão, em adquirir alguns jogadores em definitivo, e um desses atletas é o Matheus Bahia. Acho difícil de retornar e acho também que ele vai acabar saindo no final do ano para algum clube, seja vendido para o Ceará ou seja vendido para qualquer outra equipe, até mesmo da primeira divisão ou até para fora do país. Trazendo informação agora, meu povo, sobre Copa do Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando, né, mas a CBF estuda mudar algumas coisas na Copa do Brasil para o ano que vem. E uma dessas mudanças seria jogo único até as semifinais da competição. A final decidida em 2 jogos, obviamente, e nesses jogos únicos que a gente tá vendo, né, que pode acontecer, seria definido o mando de campo por sorteio. E uma outra possibilidade que a CBF estuda também implementar é a final, né, praticamente todos os jogos da eliminatória em jogos únicos e a final decidida em campo neutro. Eu acho primeiro difícil isso ser aprovado, porque passa pelas federações, né? E as federações provavelmente não vão querer isso. É uma tentativa da CBF de reduzir a quantidade de jogos no calendário do ano que vem. Inclusive a CBF deve lançar, né, já o calendário para a próxima temporada em competições da CBF em outubro. Aí a gente vai saber como será a Copa do Brasil e também como será a Copa do Nordeste
Nordeste, que também deve passar por mudanças. Tem uma comissão, né, de 5 federações nordestinas estudando e vendo como será a próxima Copa do Nordeste. É um impasse que a gente tem em relação a como vai ser, porque o formato deve mudar e a forma também como se joga atualmente a Copa do Nordeste. Não, acho que o modelo que foi feito dessa temporada, acho que foi a última nesses moldes. Acho que pro ano que vem a gente já vai ter uma mudança bem drástica, reduzindo acho que o número de equipes, tirando a pré-Copa do Nordeste, né, que é aquela fase que antecede a fase de grupos. Enfim, são muitas mudanças. Eu acho que ajuda a desafogar o calendário, ajuda a ter menos jogos, porém não pode diminuir, assim, a competição ela não pode ficar um pouco defasada, né? Não pode perder o sentido, falando da Copa do Nordeste. Agora, na Copa do Brasil, eu sou favorável, sim, a essa redução de jogos, porque fica mais emocionante, tem menos jogos. Eu acho difícil, fica mais complicado para você poder chegar, assim, numa final e poder ser campeão, porque jogos de ida e volta te permite você não ir bem no primeiro jogo de eliminatória e no segundo jogo conseguir uma remontada. Em jogos únicos você precisa estar bem naquele dia, porque se você tiver mal, um detalhe, um erro pode te tirar da competição, porque é jogo único. Enfim, dá mais emoção, tira menos, tira, né, os jogos ali do calendário, menos partidas, porém aumenta um pouco a dificuldade. Falando com vocês agora, meu povo, sobre uma informação muito importante sobre o atacante Eric Puga, jogador que está no departamento médico. Ele sofreu uma lesão novamente na coxa e postou nas últimas horas uma foto falando, né, que não via a hora de voltar e tal. E muita gente me mandou mensagem perguntando: Vitor, e aí, qual a situação dele? Tem condição de jogar? Tem condição, pelo menos, de estar em campo já na próxima semana? E eu, obviamente, fui buscar informações para trazer aqui no canal para vocês. Vamos lá, a situação do Eric Puga é um pouco complicada ainda. Ele voltou no jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. A ideia é que ele tivesse 45 minutos. Ele acabou saindo lesionado novamente, com a mesma lesão que ele havia sofrido antes, né, desse retorno contra o Mirassol. Então, assim, para essa semana, sem condições nenhuma de poder estar em campo e tal, poder estar participando dos treinamentos. Eu acho que numa próxima semana ele vai ser avaliado novamente, e aí a gente vai poder saber com mais detalhes, prazo de recuperação, se ele vai poder estar em campo nos próximos jogos ou não e tal. Tudo isso deve acontecer. Mas eu acho difícil contar com o Eric Puga para o jogo de Ceará, praticamente impossível. Ele ainda não treinou durante a semana. Hoje é quarta-feira, e se ele não voltar pelo menos a treinar quarta, hoje, né, amanhã no máximo, ele já tá fora do jogo de sábado. Acho que o jogo contra do Ceará é sábado, é isso mesmo. Enfim, então Eric Puga para esse jogo no Ceará, esqueçam. E aí provavelmente ele pode estar à disposição na próxima semana. Ele vai ser avaliado para poder saber se ele vai ter condições ou não de participar dos treinamentos. Acho difícil, mas a esperança é a última que morre. O Eric Puga é um jogador muito importante, está fazendo muita falta. Eu comentei ontem com vocês sobre a ausência do Caio Alexandre, o quanto o Bahia perde, né, em rendimento com a ausência do Caio Alexandre, e o Eric Puga também não é da mesma, não foge, né, não é diferente. O Eric Puga é um jogador que desequilibra, que tem uma definição muito boa nas jogadas, e acho que a principal diferença dele hoje para o Matheus Sanabria. O Matheus Sanabria também é um bom jogador, liso, dribla muito bem. Ele é um cara que vai para um contra um sem medo, porém é um cara que ainda precisa definir melhor as jogadas, né, seja cruzamentos ou até mesmo finalizações. E eu acho que o Eric Puga ganha nesse quesito, porque é um jogador que define melhor as jogadas, tem uma ótima finalização, tem uma ótima definição de jogada, tem um bom passe também, e o que ajuda a criar muitas situações durante o jogo. Ele tem muitas assistências por conta disso, e obviamente gols também, né? O Eric Puga é um dos artilheiros do Bahia na temporada de 2025. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, que é muito importante. Não esquece de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Obviamente, até o final do dia a gente deve trazer mais conteúdos e mais vídeos, então não perde. Até o próximo, valeu, tchau!